aceitamos o convite, né? Estamos aqui, né? Então, não simplesmente sentados na cadeira branca, mas, sobretudo, na presença do Senhor, né? Quando nós nos reunimos no nome de Jesus, ou seja, para dentro de uma pessoa viva, que é o Senhor, né? Senhor Jesus. Então, o título da mensagem dessa semana é o enviado de Deus, né? Então, assim que eu elaborar o encargo que eu até passei para o serviço de música, foi o seguinte: o enviado de Deus transmite a palavra da vida que dá a direção e faz a obra. Esse encargo ao elaborar, considerando todo o sentimento. Então, o enviado de Deus transmite a palavra da vida que dá a direção e faz a obra. E é claro que aí vamos estar vendo alguns pontos, como foi discorrido aí no alimento diário dentro da semana, que é os princípios que o Senhor nos dá para identificarmos o enviado de Deus, né? E também, como advertência, Satanás, ele sabe que o enviado de Deus é aquele que transmite a palavra da vida, que dá direção para o povo de Deus e faz a obra de Deus. Satanás, o inimigo de Deus, o inimigo das nossas almas, sabendo também disso, ele se opõe, ao enviado de Deus, se opõe à palavra profética, se opõe ao falar de Deus, Veremos que isso não é de alguns meses, dias, não. Isso tem mais de 6.000 anos, veremos, então, que o sentimento, claro, o ponto é a palavra da vida, o Senhor nos dá a direção, a palavra que faz a obra em nós, Esse ponto tem que ser. Mas, simultaneamente, também, em nome de Jesus, Satanás, mais uma vez, será envergonhado. Em nome de Jesus, Satanás, mais uma vez, será desmascarado, publicamente, como já o foi, e não será diferente nessa reunião. Em nome de Jesus, Satanás será desmascarado. Esse enganador dos homens, como dizem em Apocalipse. Senhor Jesus. Então, como logo no início, o enviado, o enviado de Deus, ele tem como função principal transmitir a palavra de Deus, que por sua vez é o próprio Deus. A palavra é o próprio Deus. Você começa o Evangelho de João dessa forma. Evangelho de João, capítulo 1. Aí eu vou rogar o seu graça aqui para eu não ler esses versículos 1, 2, 3, 4 e 5. Porque se lermos esses versículos, irmãos, eles são tremendos. Porque ele mostra que no princípio era a palavra. E a palavra era Deus. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio da palavra. E sem a palavra, nada se fez. A vida estava na palavra. E essa vida ainda é a luz dos homens. Acabou, eu li, Li. Mas quão belo que são toda a Bíblia, Mas sabe a palavra, sabe quem que a palavra é? É Deus. É claro, evidente, não me refiro simplesmente e meramente ao preto no branco. Mas a palavra que é espírito e é vida. Mas para a grande advertência para nós, irmãos, imagina, o próprio Deus veio, então qual que era a presença de Deus ali? Era por meio da sua palavra, era Ele mesmo, que era a palavra. Ele veio, mas alguns não o receberam. Vocês acreditam nisso? Que a palavra veio, que era o próprio Deus, e ainda assim alguns não o receberam? Então, no capítulo 1,
Por causa do tempo, aí já vamos direto lá no versículo 11, do mesmo capítulo 1 de João. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Ou seja, o verbo que era Deus, a palavra que era Deus, veio e ainda assim, alguns não receberam. Não receber aqui é o quê? Não creram. Vamos ver, versículo 12. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Mas graças ao Senhor, alguns receberam, alguns creram. Irmãos, chegou até nós. Então, o Senhor, com uma palavra, ele chega até o homem, não é diferente nesta noite. E aí, quando a palavra, que é o próprio Senhor, chega, cabe a mim e a você receber. Mas como eu recebo a palavra, que é o próprio Deus? É crendo. Os irmãos creem. Os irmãos creem. Porque senão, irmãos, com bastante respeito a todos que aqui estão, que chegaram, que pagaram o preço, se alguém dentre nós, se não crê, não vai receber. A palavra, nisso identificamos muito facilmente por que há diferença em uma mesma reunião. Alguns desfrutam, tocam, saem, né? E alguns... A diferença ela é identificada pelo fato de crer. Então, irmãos, vamos crer. Vamos receber. Né? Ao receber, quando acessarmos a palavra de Deus, que é o próprio Deus, isso é muito sério, a palavra de Deus, que é o próprio Deus. Quem aqui quer Deus? Amém. Aí, receba o Senhor. Mas aquela perguntinha que não quer se calar. Irmãos, aonde que Deus está? Que Deus é esse? Onde que Deus está? Basta você imergir na palavra. Aí você vai estar lá imergindo no próprio Deus. A palavra é Deus. Deus é a palavra. Né? Creia. Dessa forma, veremos aí que e temos visto e testificado quão maravilhoso é, irmãos, quando nós, de maneira simples, nós cremos e obedecemos a palavra. Ela faz maravilhas. Senhor Jesus, o Evangelho de João, ainda é agora é o capítulo 5. Senhor Jesus, o versículo 19... Evangelho de João, capítulo 5, versículo 19. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Então aqui a gente já começa a identificar o enviado de Deus. No caso, o Senhor Jesus, ele é um dentre os vários enviados de Deus, que Deus enviou a essa terra, né? Para falar a palavra de Deus. E no caso aqui era o próprio Deus, né? Mas mesmo assim, ele era Deus, mas ele era homem. Aí ele já de cara já determina esse princípio para o enviado de Deus. Ele não pode fazer, ele não faz, ele sendo filho de Deus, que foi enviado, mas ele era Deus e era homem. Mas ainda como homem e Deus, ele não fazia a sua própria vontade, mas sim a vontade daquele que o enviou, que é Deus. Então esse é quem? É o enviado de Deus, que não faz a sua própria vontade, mas faz a vontade daquele que o enviou. E quem que o enviou?
foi Deus. Então esse ele é quem? Ele é o... nisso nós vamos fazendo, desembolando o português. Esse aí é o quê? É o enviado de Deus. Os irmãos têm dúvida de que esse é o enviado de Deus? Segue esses princípios, vai formando essas frases, né? Tal como começou, é o enviado de Deus. Porque ele não faz aquilo que a sua própria vontade, mas ele faz a vontade daquele que o enviou. E quem que o enviou? Foi Deus. Então ele é quem? Ele é o enviado de Deus. Então quando ele fala, irmãos, quando o enviado de Deus fala, né? É Deus falando. Né? Deuteronômio, capítulo 18. Ó, Senhor Jesus. Capítulo 18, vamos ler a princípio o versículo 18. Ó, Senhor Jesus. Vamos ler? Suscitar-lhe-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. Então, essa é a comissão do enviado de Deus. É o que? É falar aquilo que Deus ordenar. Então, se o enviado fala aquilo que Deus ordenar, que Deus ordena, isso quer dizer que a palavra do enviado de Deus, que é a palavra de Deus, é uma ordem. Muito sério isso, né, irmãos? É uma ordem, né? O versículo 19 do mesmo capítulo de Deuteronômio. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que eu falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Então, o enviado de Deus, aquele que não faz a sua própria vontade, mas daquele que enviou. E ele vai falar o quê? O enviado de Deus fala o quê? Fala as palavras de Deus, que são a sua ordem. Então, todo aquele que ouvir, o que ouvir, crer e obedecer, esse receberá a direção de Deus, a vida de Deus e ainda a obra transformadora de Deus. Creiam nisso, irmãos. Né? Se ainda, porventura, alguém dentre nós ainda não experimentou isso, essa noite é uma boa oportunidade. A palavra ela é capaz de fazer uma obra em você, uma obra em nós. Mas eu tenho que crer. Né? Senhor Jesus. Então, aí lá no Evangelho de João, voltando, o próprio Senhor Jesus, aqui nós vemos um princípio ali em Deuteronômio, lá no Evangelho de João, o próprio Senhor Jesus ele vai descrevendo alguns princípios desse enviado, né, de Deus. O Evangelho de João, capítulo 5, o versículo... Vamos ler a partir do versículo... A partir do versículo 30. Vamos ler 30 ao 32, a princípio, por favor. Evangelho de João, capítulo 5, versículos 30 a 32. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito. E sei que é verdadeiro o testemunho que é da de mim. Então aqui aí segue alguns princípios. Aí já o próprio Senhor Jesus dizendo, primeiro, o enviado de Deus, ele não faz a sua própria vontade, mas ele faz a vontade daquele que o enviou. E quem que o enviou foi Deus. Por isso que ele é o enviado de Deus. Aí ele faz a vontade de Deus, né? Mas o outro princípio é que aquele que
é o enviado de Deus, é necessário, ele não pode dar testemunho de si mesmo, e chegar e falar aqui, ei, acá, eu sou o enviado de Deus. Não vale, né? É necessário que outro dê o testemunho de que ele é o enviado de Deus. Então, no primeiro momento, o Senhor discorrendo aqui, aí nessa hora, o João Batista, se você estivesse ouvindo essas palavras lá, já estava tudo assim, ó, quem aqui, é quem que... Né? E realmente, João Batista foi o precursor, ele foi quem deu testemunho, ele foi aquele que iniciou uma pequena luz, né, no caminho ali, porque a luz viria, que era o próprio verbo da vida, que é a luz dos homens, que é o Senhor Jesus. Aí, mas é necessário que o outro dê testemunho. Aí vamos seguir o versículo 32, por favor. Outro é o que testifica a meu respeito. Eu sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Então aqui já está se referindo da experiência de João Batista mesmo. João Batista deu testemunho, tal. Mas esse princípio, por si só, ele é um princípio frágil, né? Então, se para eu ser um enviado de Deus, é necessário que um outro dê testemunho que eu sou um enviado de Deus, é fácil. Se torna um princípio frágil, né? Porque aí eu combino com o Mateus, lá no cantinho, tá, Mateus? Falou, Mateus, aqui, ó, meu colega, vamos combinar. Você dá o testemunho e você fala que eu sou enviado de Deus. É claro, nós somos companheiros, né? Aí na sequência eu falo que você é enviado de Deus. Aí nós dois temos o caminho livre, né? Basta eu combinar com Mateus, aí Mateus dá o testemunho que eu sou enviado de Deus, e aí, na hora que está lá, então, realmente está ali, alguém testificou, então ele é o enviado de Deus. Aí é claro que eu já combinei com Mateus, eu aproveito e falo, testifico, ó, Mateus também é o enviado de Deus. Então seria um princípio assim muito frágil, né? Mas o Senhor, de uma maneira bem sábia, ele segue, né? Vamos seguir a leitura, por favor. Versículo 33 e 34. Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Então o Senhor foi e nos livrou desse perigo aí, irmãos. Já pensou que perigo que seria esse? Quantos enviados não teriam? Com a maldade que há no coração do homem, em querer posição, em querer ser seu tal, basta ele combinar com seu parceiro ali, com seu colega ali, e um combina que o outro é o enviado, o outro combina que o outro é enviado, aí ele começa a ter adeptos, porque há um testemunho. Mas o Senhor deixou claro, mas eu não aceito humano testemunho. O testemunho do enviado de Deus não é esse que você simplesmente faz um logo, faz um marketing e uma divulgação. Eis agora o enviado de Deus está... Não, o enviado de Deus é aquele que o testemunho que é dado por ele não é um testemunho humano, né? Então, como identificar o enviado de Deus, né? Qual que é a forma que testemunha que este é o enviado de Deus? Aí o Senhor Jesus segue. Vamos ler, por favor, partir com sequência, né, versículo 35 e 36, por favor. Ele era a lâmpada que alumiava. Vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Né? Então, aí nessa hora aí, o João Batista, a lamparina dele apagou na hora, né? No primeiro momento ele pensou, eu sou cara, eu que dei o testemunho. Mas ele falou, não, houve ali um reconhecimento. A luz que João Batista trouxe, ela deu um tchanzinho ali, né? Tá? Mas só que não era o suficiente, porque a luz dos homens era o Senhor.
João Batista, ele era o precursor, aquele que abriu o caminho, e aí falou, ó, tal, João Batista, ele veio, deu uma luz ali e tal, mas eu, já o enviado de Deus, o testemunho, o que testifica que este é o enviado de Deus, é o quê? É as obras feitas. É quando o enviado, o profeta, quando aquele que Deus comissionou, no caso aqui o Senhor Jesus, se nós começarmos a discorrer, salvo Adão, né, que Deus falava diretamente com ele, não era mesmo? Falava diretamente, e ele não tinha muito público para poder discorrer a palavra, né? Ele tinha que falar com a sua cooperadora ali, parece que faltou até um pouco ali, que parece que não chegou para Eva alguma coisa ali, né? Mas aí se segue a partir de Noé, Deus falou para Noé, aí Noé precisava de falar. Ó, essa é a palavra de Deus. Aí, mas só que alguns não creram. Esses que não creram ficaram onde? Foram submersos. Deus falou para Abraão, usou Abraão, e aí, sucessivamente, ao longo da Bíblia, Deus ele levanta aqueles a quem ele revela, ele dá a revelação, ele dá o comissionamento. Este é aquele que ele, ou seja, Deus, envia para poder falar. E quando ele fala, mas como que eu vou identificar, testificar que esse é o enviado de Deus? Quando as obras se realizam. Então, quando Deus nos fala, né? E quando ele fala, o falar de Deus para nós é o quê? Ele vem como vida, né? Aí, vamos lá na primeira epístola de João, que também dá esse testemunho, né? Senhor Jesus. Primeira epístola de João, capítulo 1, os versículos 1 e 2, por favor. O que era desde o princípio, que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, vula anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Então a palavra do enviado, no caso aqui, que é a palavra da vida, ela testifica de que ele é a vida. Mas como então que pode se testificar que ele é o enviado de Deus? Ele fala a palavra da vida. No caso do Senhor, ele é a própria palavra, ele é a própria vida, que ele é a verdade, ele é o caminho. Então, como que eu posso testificar isso? É por meio da obra de Deus na sua vida. Os irmãos entenderam? Porque você dá testemunho de quê, afinal de contas? Com certeza, nesta noite, alguns mais, outros menos, depende da experiência de cada um com o Senhor na palavra. Mas à medida que você, que eu, que nós permitimos que a palavra da vida, ela opere em você, opere em mim, há um transformar da vida. Os irmãos creem nisso? Alguma coisinha, no mínimo, irmãos, o Senhor já trabalhou em você. Você pode dar esse testemunho nesta noite? Você pode testificar isso, né? E você pode concordar de que quanto mais você entra nessa palavra, mais transformado você é. Porque esse é o testemunho, que a palavra da vida, ela opera em você, ela opera em mim. Porque, irmãos, agora aqui de tablado, né, diante do Senhor, né, aqui não é uma câmerazinha que está aqui não, né, com todo respeito ao equipamento, está... mas é os olhos do Senhor que está sobre mim, que está sobre nós, né? Eu continuar sendo, irmãos, o mesmo marido
de 29 anos atrás, né? E da mesma forma, é para cada um ir diante do Senhor, né? Eu continuar sendo a mesma esposa, o mesmo irmão. Irmãos, essa palavra, ela tem poder. É a palavra da vida. Ela é capaz de transformar cada um de nós. Ao ponto, sabe de quê? Ao ponto, sabe de quê? De eu e você sermos como Deus. Em vida e natureza. Não no direito da deidade. Isso é o que é a glorificação. Seremos como Deus. Né? Mas como? Porque a vida de Deus, que é a sua palavra, ela vai entrando em mim, entrando em você, ela vai fazer o que? Ela vai fazer a obra. Então, diante do falar de Deus, nós podemos testificar que Deus tem falado para nós nesses últimos dias? De que as palavras que têm chegado até nós, elas são as palavras de Deus? Que elas vêm do enviado de Deus? Então, qual é o testemunho que eu posso dar? Bom, aí, levando assim de forma macro, aí temos vários testemunhos, né? Você pega hoje na África, né, o avanço, mas o evangelho do reino, ele nunca foi pregado como em outras épocas, na atualidade. Você pega na Tanzânia, já ouviram falar em Tanzânia? Tanzânia, né? Tanzânia. É Tanzânia não, né? Tanzânia. Não sabemos nem falar. Mas, irmãos, aí temos ouvido, quem porventura não tem acompanhado, nós encorajamos, o faça. Né? Ouça as mensagens, ouça as lives, né? E vê assim, o avanço que o Senhor tem feito, irmãos. Isso aí, o que? Isso é a obra que a palavra tem feito. O Senhor tem avançado, tem crescido, o reino de Deus tem sido estabelecido nessa terra. Para quê? Para o Senhor poder voltar. Agora, quem é que faz isso? É a palavra que o enviado falou. Né? Alguns anos atrás ali, o enviado de Deus, o Senhor revelou para ele e falou por exemplo, falou de jovens, exército de jovens santos, como orvalho que sai, cai do céu. Enfim, aí de repente, irmãos, você vê adolescentes, você vê jovens brotar, em pleno 2020, quanto mesmo? 2024, adolescente amando o Senhor, adolescente pregando o Evangelho, adolescente se consagrando ao Senhor. Isso é o que? Isso é a obra que a palavra tem feito, irmão. Então isso testifica que esse é o enviado de Deus, que o Senhor tem usado para falar para nós é a palavra profética, é a palavra que o Senhor testificou, é a palavra que o Senhor está dando testemunho por meio da sua obra. Senhor Jesus. Então, mas aí lá no Evangelho de João, voltando, ainda tem que identificar mais alguns princípios lá. Senhor Jesus. Capítulo 5 de João. Nós lemos até o versículo 30, até o 36. Mas antes de lermos mais os dois próximos, vamos ler Evangelho de João capítulo 6, tá? Só virar a página. Os versículos 28 e 29. Evangelho de João capítulo 6, versículos 28 e 29. João capítulo 6, versículos 28 e 29, que diz: Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então, irmãos, eu não sei se de vez em quando algum dentre nós aqui, tem ainda de vez em quando essa percepção que eles tiveram aqui, que é possível a gente fazer a obra de Deus. Alguém aqui acredita nisso? Né? Não, eu tenho que confessar aqui como pecador que de vez em quando eu acho, já com meus 39 anos de que eu crio no Senhor de Evangelho, em alguns momentos eu achei que eu podia fazer a obra de Deus.
né? Eu achava que era possível fazer isso, irmão. Somente a palavra tem poder para fazer a obra de Deus. Porque quando Deus fala assim, ó, disse Deus, isso é a palavra de Deus, né? A palavra é o quê? O falar de Deus, né? Aí disse Deus, haja luz, e houve luz. Disse Deus, haja sol. Enfim, Deus fala e acontece. Então a obra vem por meio da palavra, não é por meio da... mas eu sou capacitado. Eu conheço a Bíblia do princípio ao fim, de Gênesis a Apocalipse. Eu tenho doutorado, eu tenho isso, eu tenho aquilo, tal. Sabe você, com todas essas capacidades, você é um pouco bem menos do que nada. Isso que o Isaías ele adverte, é menos do que nada. Então, eu estou falando a Bíblia, tá, irmão? Isaías, lá depois leiam, por favor, tá? Para não falar que eu estou, né? Porque eu, diante da luz da palavra do Senhor, eu reconheço que eu sou menos do que nada. Mas muito facilmente nós achamos que nós podemos fazer a obra de Deus. Mas, irmãos, qual que é a obra? Qual que é a obra que eu e você nós podemos fazer? Essa aí eu posso falar, né? Eu posso falar, qual que é a obra? Crer, irmão. Eu e você, basta nos crer. Então é por isso que lá está acontecendo isso, lá não sei aonde, na África, por isso. Aí a gente vai ouvir nos testemunhos, e graças ao Senhor, pela infinita misericórdia do Senhor, chegou até nós, estamos vendo, né, irmãos, a obra do Senhor sendo feita no nosso meio. Que obra que é essa? O que é os jovens, os adolescentes se alegrando, servindo, se consagrando ao Senhor. Chegou até nós. Agora, você crê nisso? Amém. Você crê, irmão? Amém. Se você não crê, nada será feito. Então, só existe uma obra que eu e você, que nós podemos fazer, é crer. Agora, se eu não creio, a obra não será feita na minha vida, mas a palavra tem poder. Então, quando nós falamos da obra, e basta nos crer, aí vamos ler lá o versículo de Tessalonicenses, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Senhor Jesus. 2:13. Senhor Jesus, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvi, que é de Deus, acolhestes não como palavras de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Aleluia! Mas a palavra ela opera, a palavra ela faz a obra, mas eu preciso de crer. Então, por isso, muito facilmente, diante da luz da palavra, eu posso testificar, eu posso identificar, né? Então, esse é o enviado de Deus, então a palavra que ele fala. Porque aqui, né, os Tessalonicenses estava bem claro, né? Mas quem está falando é Paulo. Não, mas não é Paulo, não é homem. Quem está falando é Deus. Por que é Deus que está falando? Porque Paulo era o enviado de Deus. O enviado de Deus fala a palavra de Deus. E aí, se eu não crer, irmãos, misericórdia. Aí, por isso, nós podemos, assim, podemos ser advertidos, né? Por que não tem acontecido algo que poderia acontecer na minha vida? Será que eu tenho crido? Se essa palavra opera, então por que não tem operado na minha vida? Se ela opera no irmão, se ela opera na irmã, se ela opera no adolescente, se ela tem operado lá na África, lá, como é que chama? Tanzânia, você tem operado nos todos os continentes, em toda essa terra, por que ela não opera em mim? Né?
Então, quando nós falamos da obra, a obra que a palavra faz, aí nós listamos muito facilmente, né, o avanço do Evangelho, os CEAPs, a casa de adolescentes, o Senhor avançando na África, e vai. Irmão, mas aí vai seguindo. Por exemplo, uma outra obra que a palavra tem feito é o gozo que o Senhor tem nos dado nesses últimos dias. Você tem sentido isso, irmão? Esse gozo? Irmãos, eu já de tablado, eu testifiquei e volto, os irmãos me perdoem por ser repetitivo, né? De tablado eu falei e repito. Irmãos, eu tenho tido nesses últimos dias o que eu nunca tive nesses meus quase 40 anos de evangelho, irmão. O Senhor está voltando, irmão. Mas sabe por que pela infinita misericórdia do Senhor eu tenho tido essa experiência, que é para a honra e glória do nome do Senhor? Porque no momento em que eu criei. Porque enquanto eu vou ser bem preciso e sincero com os irmãos, no momento em que eu via ali os adolescentes pulando, disputando e tal, e aquilo ali, eu não conseguia tocar naquilo, eu estava me desfinhando. Agora eu estou dando testemunho pessoal, tá, irmãos? Para testemunho pessoal. Eu estava me desfinhando. Mas a partir do momento em que se os irmãos buscarem no histórico aí as mensagens passadas, de quando e vez eu estava falando, irmãos, eu estou cansado. Os irmãos buscam, depois vêm para achar que eu estou falando uma inverdade. Mas eu estou cansado. E na experiência eu estava cansado, irmãos. Porque eu via aquilo, eu via aquele testemunho, eu via aquela alegria, eu via irmãos sendo transformados, a obra de Deus sendo feita. Mas aí, a partir do momento que, pela infinita misericórdia do Senhor, eu fui simples. Falei, Senhor, eu quero ser simples. Senhor, eu não quero estar errado nem ser errado, mas muito menos também não quero ter razão. Eu quero ter a vida. Eu quero a palavra da vida. Aí o Senhor começou a fazer a obra. E o Senhor fez a obra e tem feito e vai fazer em cada um de nós. Agora Ele opera, a palavra opera aqueles que creem. Né? Então, que obra é essa também, irmãos? É a obra de transformação. É a obra de transformação. Talvez você, irmão, irmã, você sabe aquele item que você tem lutado durante toda a sua vida e você não consegue libertação disso, não consegue uma transformação. O caminho é a palavra. A palavra, ela opera. A palavra, ela faz a obra. É capaz de mudar e transformar a sua vida. É capaz de te libertar. É capaz de te curar. A palavra tem poder. Os irmãos creem nisso. Se não, irmãos, de nada valerá os enviados de Deus. O enviado de Deus, ele vai falar. Ele vai refalar. Mas se eu não crer, a obra não será feita em mim. Que o Senhor tenha misericórdia de mim. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Que nós possamos ser simples em ouvir o falar do Senhor. Crer e obedecer. Ao desfrutar o alimento diário, durante a semana, aí eu vou ler as frases, as palavras-chave, né? Que aí agora no alimento diário cita a frase e depois você descarta, né? Você destaca as frases. Direção da palavra. Simplicidade e obediência. Precisamos ser simples. Fazer a obra de Deus. A palavra é quem faz. Sejamos simples. Ser simples. Então a palavra-chave da palavra-chave é simples. Simplicidade. Né? Aí eu passo, porque precisamente, irmãos, precisamente aqui para mim e para cada um de nós, e para os que estão ouvindo, que ouvirão e verão em outro momento. Se eu e se vocês, nós não formos como uma criança, nós não veremos o reino dos céus. E o reino dos céus é bom demais. O reino dos céus, sabe o que ele traz para você, o que ele traz para mim? Ele traz justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Os irmãos querem isso? Os irmãos trocam qualquer outra coisa por isso? Não trocam, irmãos.
ame a palavra, creia na palavra, obedeça a palavra. Você verá e testificará que essa palavra é de Deus. Senhor Jesus, então o Senhor quer fazer essa obra, Ele quer trabalhar de uma forma tremenda. Mas, irmãos, ao longo de desde o princípio, quando a palavra de Deus chega, aí existe o inimigo de Deus, que é o inimigo das nossas almas. Ele identifica, ele sabe assim, ó, essa palavra que está chegando é a palavra do enviado daquele moço lá. Ele tem que falar assim, né? Ele não vai falar Deus, palavra do outro lá, né? Esse é o inimigo, né? Aí o que ele faz? Ele sabe que essa palavra é a palavra que vai dar vida àqueles que ouvirem. Ele sabe que essa palavra é a palavra que vai dar direção àqueles que ouvem. Ele sabe que essa palavra é aquela palavra que vai fazer a obra, que vai transformar as pessoas. Aí o inimigo de Deus, o que ele faz? Ele tem que se opor. Isso desde o princípio. Desde o princípio, irmãos. Lendo a Bíblia agora aqui, e disse Deus, Deus ordenou e disse. Essa é a palavra de Deus é o quê? É a ordem. Deus ordenou e disse, de toda a árvore do jardim comerás. Essa é a palavra, é a direção. Mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás. Essa é a palavra da vida, lá bem dentro do contexto inicial, na origem. Aí o que o inimigo de Deus fez na pessoa de Satanás? Não é bem assim não. Não é capítulo 3 de Gênesis, não é bem assim não. Aí o inimigo de Deus vem e começa, não é bem assim não. Começa a colocar o quê? Dúvidas. Começa a colocar questionamentos. Aí, irmãos, vou ser bem preciso. A experiência de ficar questionando, de ficar argumentando a palavra de Deus, ela é triste demais. Porque ela tira a oportunidade de quem está nessa condição de desfrutar da justiça, da paz e da alegria do Espírito Santo. Então ele vai ficar ali até mesmo com razão. Quantos, infelizmente, irmãos, para grande advertência minha e nossa, quantos que estavam no nosso meio e hoje deixaram, porque eles questionaram, mas aí deixaram o quê? Deixaram a palavra da vida, deixaram a oportunidade de serem transformados pela palavra da vida, deixaram a oportunidade de ter a alegria do Espírito Santo, de serem transformados. Então, por isso, o inimigo, desde o princípio, né? Isso não foi... Aí no alimento diário discorre a experiência de Pedro. Então, após a ascensão do Senhor, a palavra, o enviado de Deus, a palavra profética estava com quem? Estava com Pedro. Aí Pedro falando a palavra, Pedro é o enviado falando a palavra de Deus, mas houve oposição. Né? Pedro foi aquele que foi enviado para poder salvar os gentios, mesmo no primeiro momento tendo uma resistência ali, mas ele falou. Aí quando ele falou a palavra, quando a palavra alcançou, fez a obra, fez o efeito, aí veio a oposição. Falar, não, vai salvar os gentios, está tudo muito bom, tal, mas porém, essa é a palavra profética, está tudo, mas porém, né? Não é bem assim. Satanás vem de uma maneira bem sutil, né? Aí segue na experiência de Paulo também, né? Tem ali os versículos, não vai dar tempo, porque eu quero, graças ao Senhor, pelo menos para esse ponto ficar bem enfático, como eu disse, em nome de Jesus, Satanás, mais uma vez será desmascarado, né? Então aí veio na própria experiência de Paulo, né? Ele, muito usado pelo Senhor, ali logo aqueles versículos de Gálatas, ali, irmãos, algo tremendo, né? Mostra que ele estava ali, e os irmãos acolhendo a palavra, os irmãos de Gálatas chegaram ao ponto de querer arrancar os olhos deles para poder dar para Paulo, porque Paulo estava com problemas de vista. Quer dizer, eles estavam amando mesmo a palavra do Senhor através do enviado, que naquele momento era Paulo, mas aí de repente começou ali alguns
algumas interrogações. Ah, mas é isso mesmo? Não vai dar tempo, não vou ler, mas esses pontos de advertência, por favor, irmãos, recebam no espírito, né? Olha só, mas será que é isso mesmo? Tal. Aí abandonaram, e aí Paulo, que era aquele que era o enviado de Deus, para alguns começou a se tornar um inimigo deles, como inimigos. Como que Satanás ele é sutil e ele vem de toda forma querer nos tirar dessa realidade da palavra de Deus. Por quê, irmãos? A palavra, aí esse versículo vamos ter que ler. Por favor, Deuteronômio capítulo 8. Senhor Jesus. Aí ficam aí, por favor, com o exemplo de Pedro, exemplo de Paulo, mas vamos no capítulo 8 de Deuteronômio, capítulo 8, o versículo 3, por favor. Sim, vamos ler? E te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca de Deus, isso o homem. As versões deram uma, né? Não só de pão, o Senhor falou isso lá em Mateus 4, ele replicou, né? Não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor, disso viverá o homem. Então o que dá vida ao homem, o que faz o homem viver, é o que sai da boca de Deus, ou seja, é a palavra de Deus. Aí Satanás, sabendo disso, o que ele faz? Ele lança a sua estratégia. Irmãos, se existe uma estratégia de guerra, que ela é a mais eficaz, a mais eficiente, é a fatal, aquela seguinte estratégia. Nós vemos discorrer algumas histórias, até mesmo dentro da Bíblia, que é o quê? Você sitiar o seu inimigo, tem ali, se é uma cidade, se é uma nação, você cerca o seu inimigo, e vai garantir que não vai entrar nem sair ninguém. Ou seja, não vai entrar nenhum suprimento, não vai entrar nenhum alimento, aí cerca lá as estradas, os rios, né? Se fosse nos dias de hoje, teria que bloquear o espaço aéreo, né? Para garantir que não vai chegar nenhum alimento para aquele povo. Aí basta só simplesmente ficar no relógio. Aí, agora deu. Aí depois você vai chegar lá. Se tiver algum vivo, os que estiverem vivos, basta um sopro. E caiu. Essa é a estratégia de Satanás. Ele quer impedir eu e você de acessarmos a palavra. Aí eu não vou alimentar, eu não vou comer, eu não vou ser suprido, consequentemente, eu não receberei a vida, eu não serei transformado, eu não serei introduzido no reino. Ele já venceu. Vai definhar. Vemos, bem recente agora, né, cumprindo a palavra, está tendo várias guerras aí, né, mundo afora. Aí tem uma dessas guerras que o ofensor ali, o inimigo, o ofensor, ele garantiu que não vai chegar nenhum alimento por terra. Mas aí houve ali os aliados com a ONU, combinaram, aí vieram nos ares e estão jogando o alimento para eles, né? Assim, os irmãos entenderam a estratégia de Satanás? Que se você, meu irmão, minha irmã, se nós não gastarmos tempo lendo a Bíblia, se nós não gastarmos tempo imergindo na palavra do Senhor, se nós não gastarmos tempo ouvindo as mensagens, entrando e sendo suprido com a palavra, é isso que Satanás quer. Aí com isso, ele vai conseguir o quê? Aí eu não estou lendo, não estou desfrutando, não estou tal. Aí ele começa a lançar. Nossa, você está vendo aquilo? Ó, você viu aquilo? Ó, você viu aquilo outro?
Irmãos, primeiro, nessa hora, se eu estou nessa condição, eu já estou totalmente, totalmente sem força, né? Desnutrido. O que nos nutre, irmãos, é a palavra. O que nos alimenta é a palavra. O que nos dá força é a palavra. O que nos dá direção é a palavra. Porque a palavra de Deus, ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Então o que vai me dar direção, o que é a palavra? O que vai me dar vida, o que é a palavra? O que vai fazer a obra em mim, o que é a palavra? Satanás quer isso? O inimigo de Deus quer isso? Então eu e você, nós precisamos de valorizar a palavra. Reconhecer que o enviado de Deus, ele tem falado a palavra é de Deus, e basta a mim, eu preciso fazer uma única coisa, uma única obra. Os irmãos lembram qual a obra que nós temos que fazer? Vamos fazer essa obra, irmãos. Essa é a obra, eu preciso de crer. Mas para quê, irmãos? Crer parece uma coisa tão simples, mas para quê? Eu preciso ser simples. Eu preciso de ser, se eu não for simples, irmãos, porque crer, né? O Senhor falou. Aí, né, tá igual lá, o Senhor tem nos dado uma orientação, né? A palavra, o Senhor nos direcionando. Que basta eu orar, uma porção da imersão para uma pessoa, né? Quando eu chego lá e falo assim, eu posso orar por você? Aí, nesses últimos dias, o Senhor nos deu a seguinte direção, de que eu preciso de me posicionar como verdadeiro mordomo. Qual a característica principal de um mordomo? O mordomo, ele não dá o que as pessoas querem, não. Ele dá o que as pessoas precisam. Certo? Aí você vai orar, simplesmente orar. Simplesmente orar. Então eu vou orar ao Senhor. Posso orar por você? Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. O Senhor é a própria glória. Senhor Jesus, o Senhor é aquele que foi enviado, é a própria palavra, é o verbo da vida, é o Deus da glória. Ó, o Senhor como Deus da glória, o Senhor deseja aparecer a cada um de nós. O Senhor apareceu para nós, continua aparecendo para nós, Senhor, nos enchendo, Senhor, nos enchendo da sua vida, a sua vida nos transformando, a tua vida operando em nós, Senhor, fazendo a sua obra, Senhor Jesus. Mas aí vamos compartilhar em pequenos grupos, por favor.